vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Bom dia, que a paz do Senhor esteja contigo nesta manhã. Por isso, saúdo a todos com a palavra do Salmo 119, do versículo 9 ao versículo 12, que nos diz assim: De que maneira poderá o jovem guardar puro seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir dos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Que nesta manhã você possa guardar a palavra de Deus no teu coração. E assim nos colocamos em oração. Bondoso e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, pelo dia de hoje, pela semana abençoada. Colocamos, Senhor, a pregação da tua palavra nas tuas mãos e te pedimos, Senhor, que tu nos dê o discernimento e o entendimento necessário para compreendermos, Senhor, o teu plano e o teu propósito para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é: o que tu vês quando olhas no espelho? Queria iniciar contando uma história muito interessante. Conta a história que um homem caminhava e junto com ele tinha um anjo. O homem reclamava de seus vizinhos. Ele dizia: Eu nunca vi um grupo tão desprezível de pessoas, disse ele, como as desse lugar. Elas são más, egoístas, avarentas e indiferentes às necessidades do próximo. E o pior é que elas estão sempre falando uns dos outros. É realmente assim? Perguntou o anjo. Sim, respondeu ele. Veja, a pessoa que está vindo em nossa direção. Eu conheço seu rosto, mas não lembro do seu nome. Veja os seus pequenos olhos cruéis, como os do tubarão, lançando setas para aqui e para lá, e a severidade da sua boca. É um bajulador, vive se esquivando, andando às ocultas em vez de caminhar às claras. Você é muito esperto de notar isso, diz o anjo, mas algo que você não percebeu é que está à nossa frente um espelho. Quando a pergunta feita é o que tu vês quando olhas no espelho, eu fiquei pensando, depende da hora, não é? De manhã, talvez a gente, vamos lá, mais um dia de luta. Ou podemos dizer, que noite maravilhosa, ou que noite difícil. E pedir, Deus me dê força, me dê paz, coragem, paciência no dia de hoje. Se à tarde, poderia dizer, agora está pesando a noite mal dormida. Ou, Senhor, faça com que passe depressa. Ou ainda poderíamos dizer, já passou. E à noite, poderíamos dizer, obrigado, Jesus, pelo teu cuidado no dia de hoje. Que dia difícil. Dá, Senhor, que eu tenha uma noite abençoada. Ou ainda dizer, muito obrigado, Senhor, louvado seja o teu nome por tudo que fizeste no dia de hoje. Meu irmão, minha irmã, o que eu quero dizer é que muitas vezes nós falamos assim com o espelho. No espelho é o único lugar em que nos vemos e nos enxergamos por dentro e por fora. Tu já brigaste com o espelho? Queria que a palavra de Deus pudesse transformar a nossa vida na mensagem de hoje. E a palavra de hoje está em Mateus capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 5. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Destaco sempre o versículo 13, por que vês o argueiro do teu irmão, se não reparas na trave que está no seu? A palavra vai dizer, como no versículo 1, não julgueis. Não se proíbe o uso de critérios, mas critérios sãos. O que é proibido é o espírito de crítica, como diz aqui, hipocrisia, que é a maldade do coração, que aumenta o erro alheio de vez de ajudar. Fala do cisco e da trave,
representa o pecado alheio que pode cegar, não é da nossa responsabilidade corrigir, uma vez que os nossos pecados não são como uma trave nos impedindo de ver. Meu irmão e minha irmã, é incrível a nossa capacidade de descobrir os erros dos outros. Uns falam demais, outros são ignorantes, há os mesquinhos, os orgulhosos, os que exageram na soberba e não percebem os valores do que estão ao seu redor. Sim, vemos tudo isso com detalhes, mas não percebemos o quanto tudo isso é imagem de nós mesmos. Se estivéssemos de mal com a vida, todos seriam insuportáveis. Se vivermos de mau humor, os vizinhos e companheiros de trabalho são intragáveis. Se fracassarmos em nossos empreendimentos, a culpa é de todos que lidamos. Os únicos certos e sem defeitos somos nós. Quando entregamos a nossa vida a Deus e abrimos o coração para o Senhor Jesus morar, tudo isso desaparece. Olhamos para os outros com os olhos de amor. Não importa o quanto tenham defeitos, só enxergamos as suas virtudes. As pessoas nos parecerão humildes e carinhosas, esforçadas e bem-intencionadas, dignas e amadas pelo Senhor. Meu irmão e minha irmã, onde eu quero chegar? O que eu gostaria de falar é sobre santidade. Santidade, na teoria, é o processo de crescimento após a conversão, onde a gente começa a trabalhar todos os nossos sentimentos, todas as coisas que fazem parte da nossa vida. Mas na prática, a santificação é a mudança visível do cristão, é a mudança visível da cristã. Quer dizer que não é o que eu aprendi de Deus, não é o meu tempo de oração, e sim o quanto eu permito Deus mudar, o quanto eu permito Deus transformar o meu caráter e as minhas atitudes. A santidade começa quando não julgamos os outros. Às vezes, julgamos o que os outros estão enxergando a partir do nosso coração. Por isso, nesse processo de santificação, não é responsabilidade nossa julgar as pessoas. Então, o que fazer? A nossa responsabilidade é ser santo. Então, em primeiro lugar, julgar é com Deus e com a sua palavra. Em segundo, como eu já disse algumas vezes, se queres mudança do outro, mude primeiro. E terceiro, busca a santidade, então comece pelo não julgar. Por isso eu queria deixar 3 critérios, onde nós não podemos ver o pecado do jeito que está, a gente precisa tomar uma atitude, mas 3 critérios para a gente poder auxiliar e sermos auxiliados. Essa semana eu estava lendo a diferença entre ver e enxergar. Tem um cientista chamado Masataka, e ele disse que ver e enxergar são realmente ações muito diferentes. Para ele, ver está em aprofundar sua visão sobre o objeto visto e analisado mais de perto. Já enxergar é apenas olhar sem avaliar com mais cuidado aquilo que se está enxergando. E para outros cientistas dizem que é o contrário, que enxergar é mais profundo e ver todo mundo vê. Mas aí então como a gente faz? A palavra de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7 diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Aqui Samuel estava escolhendo sucessor para Saul, e aí ainda não tinha chegado Davi, então seus irmãos eram altos, grandes, fortes, e aí Deus diz a Samuel, tu está vendo a aparência, eu vejo o coração. Então Deus, ele vê e não enxerga. Por isso, primeiro critério é ver as pessoas com os olhos de Cristo e não somente com os nossos olhos. E como serão os nossos olhos? Mateus 6, 22 a 23 diz assim: São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Para nós olharmos, quando nós olharmos com os olhos de Cristo, os outros, quando a gente vê as pessoas
com os olhos de Cristo, é porque o nosso coração está cheio de amor pelas pessoas. Segundo critério é ser humilde, considerando os outros superior a si mesmo. Isso a palavra do Senhor, através de Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 4, nos ajuda dizendo assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Ou seja, a humildade é fazer a vontade de Deus para que a gente possa viver de acordo com a vontade do Senhor. Por isso, quando a gente tem humildade, a gente começa a se colocar no lugar dos outros. Em terceiro critério, sempre para a edificação das pessoas e do corpo de Cristo. E assim nos ajuda, é um pouco longo, mas nos ajuda 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 12 ao 22, que diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço o que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segue sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Assim é, quando a gente quer exortar, quer ver a edificação das pessoas de uma forma que Deus quer. Meu irmão e minha irmã, se ainda vivemos como o homem de nossa ilustração, de nossa história, vamos pedir a Deus que Ele tire de nossos olhos espirituais tudo aquilo que impede que sejamos uma bênção para Deus e para as pessoas. Você pode estar perguntando que tudo isso tem a ver comigo e contigo. Fala de relacionamentos e nos adverte quanto o costume de julgar os outros com rigor e falta de consideração. Antes de julgarmos os outros, devemos nos julgar a nós mesmos. Por isso encerro com a palavra de 1 Pedro 1,16, que diz assim: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Busque essa santidade. Comece em não julgar os outros, mas cada dia vai melhorando, cada dia a gente vai fazendo a nossa parte. Por isso, tenha um abençoado domingo, uma abençoada semana, sirva ao Senhor com alegria, que Deus esteja te abençoando e te guardando, em nome de Jesus. Amém.